Olá, voltamos. Segundo bloco. Fechamos o bloco anterior, abordando o tema específico do crime do artigo 240, que foi revogado, né, que trazia o crime de bigamia. E agora vamos entrar nos crimes contra a assistência familiar. Né? Esses crimes são abordados de maneira inicial no artigo 244. Vejam bem que vocês vão observar que nós temos uma brecha aí de alguns artigos. Então, para vocês terem presente, quando vocês observarem que pulou alguns artigos, é porque esses temas não estão na nossa ementa da disciplina, são temas pouco usuais, tá? Então, eu estou seguindo exatamente o que a ementa da disciplina nos manda, o que nos pede, tá? Então, só para vocês entenderem, não fiquem preocupados com isso. Bom, dos crimes contra a assistência familiar, inicia a abordagem num artigo bem denso, que é o artigo 244. Tá? Um artigo extremamente denso e que necessita ser interpretado. Por quê? Eu vou ler ele em partes, eu vou dividi-lo porque ele é enorme, para a gente entender. Tá? Vamos lá. Dos crimes contra a assistência familiar. O artigo 244 se refere ao abandono material. E vocês já vão entender por que dessa chamada. Redação do artigo. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos. Tá? Dividir o artigo no meio. Veja que baita artigo. Então, qual é a referência do abandono material? Deixar sem justa causa, tá? De dar subsistência, de cuidar, de dar no mínimo básico necessário ao filho menor de 18 anos, ao cônjuge, a inapto ao trabalho, né? Ao ascendente inválido, qualquer uma dessas demandas, categorias efetivadas na primeira parte do artigo. Não lhes proporcionando recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, juridicamente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Ainda estou sem oxigênio. Covid não é fácil. Tá, pessoal? Então, qualquer uma dessas situações vai incorrer no crime de abandono material. Veja bem, o não pagamento de pensão alimentícia acordada judicialmente encaixa-se no crime de abandono material, artigo 244 do crime do Código Penal, dos crimes contra a assistência familiar. Qual é a pena base premeditada ou definida para este crime? Que depois ainda tem no parágrafo único algumas observações. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Veja que a pena, além da pena de detenção, existe a pena multa, valores que vão agravar a situação do camarada. Tá? Bom, e o parágrafo único dos referidos crimes, diz o quê? Tá? Nas mesmas penas incide quem? Sendo solvente, frustra ou ilude. De qualquer modo, inclusive por abandono injustificado, emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Ou seja, nas mesmas penas faladas anteriormente, vai inserir sobre quem sendo solvente não paga pensão. Ou seja, o camarada tem uma pensão acordada judicialmente de R$1.000 por mês. Ele ganha 10 mil por mês. Enfim, ele é solvente, ele tem renda. Ele não paga, não vai pagar. Ele está implicitado na pena de detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tá? Isso referendado no parágrafo único do artigo 274 do Código Penal. Seguindo nessa mesma batida, o crime de entrega de filho menor à pessoa inidônea. É entregar o filho menor aos cuidados de pessoas notoriamente não muito boas, tá? Não pessoas idôneas perante o coletivo social, jurídico e social. Bom, vamos ver a redação do artigo. Artigo 245. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deveria saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pô, eu tenho um filho menor, eu tenho um compromisso, eu tenho um vizinho meu eu sei que ele é traficante de drogas. Mas é meu amigo, meu vizinho, parceiro, vou deixar meu filho com ele. Entrega de filho menor à pessoa inidônea, artigo 245. Pena base, detenção de 1 a 2 anos.
Tá? Parágrafos do artigo 245 trazem observações individuais sobre o mesmo crime. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 anos. Veja bem, a pena base é de 1 a 2. A pena vai ser aumentada, agravada, parágrafo 1º, para 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Então, se ele deixa com alguém para o menor, para obter lucro, de alguma maneira lucrar com aquela situação, ou se envia o menor para o exterior, no caso específico, a pena é aumentada de 1 a 2 para 1 a 4 anos. Tá? Parágrafo 2º. Incorre também na pena do parágrafo anterior, tá? 1 a 4, se for enviar o menor para o exterior para obter lucro. Tá? Mais ou menos diz a mesma coisa, tá? Mas vamos ver. Pessoal, seguindo na linha da abordagem, o crime de abandono intelectual. E esse crime ele é abordado em 2 artigos. Artigo 246 e artigo 247 do Código Penal. O 246 diz o seguinte: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Veja bem, a configuração de não mandar o filho à escola é crime penal. Artigo 246, abandono intelectual, que segue no artigo 247 também. A pena do 246, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Na sequência do crime de abandono intelectual, agora no artigo 247, permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, pontinhos, incisos 1º ou 4º, frequente casa de jogo ou mal afamada ou conviva com pessoa viciosa ou de má fé. Permitir alguém, tá, menor de 18 anos, que esteja sob minha responsabilidade, tá, ou que esteja sob minha vigilância, frequentar casa de jogos mal afamada, jogos proibidos, conviver com pessoa viciada, é a questão que eu falei antes, de pessoas que são criminosas, etc., ou de má fé, frequentar espetáculo que é para menor de 18 anos, para maior de 18 anos, pornográfico, etc., que residir ou trabalhar em casa de prostituição, tá? Mendigar ou pedir na sinaleira de pedir dinheiro, tudo isso enquadra-se no crime do artigo 257, abandono material, cuja pena base é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Tá? Aqui nessa parte fechamos a abordagem sobre os crimes contra a assistência familiar. Migrando para outros crimes, vamos nos deparar com os crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Esses crimes iniciam sua abordagem no artigo 248 do Código Penal. Tá? Esses crimes se apresentam no artigo 248 e no artigo 249, parágrafos. Bom, o que nós temos que abordar nesse tema? Eu peço perdão a vocês, mas eu ainda estou com um pouco de falta de ar, tá? Então, me falta o ar para falar. Mas vamos lá, vamos fazer até o fim. Pessoal, então, os crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. A abordagem inicial se dá no artigo 248. Esse artigo 248, ele faz referência ao induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Tá? Induzir alguém incapaz a fugir. A redação do artigo é a seguinte: induzir menor de 18 anos ou interdito, que é a pessoa que está interditada por incapacidade, a fugir do local em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade em virtude de lei ou de ordem judicial. Então é induzir alguém menor de 18 anos ou alguém interditado por incapacidade a fugir do local que ele se enquadre, ou por determinação de quem tem o poder sobre ele, ou por ordem judicial por ser uma pessoa sem responsável. Tá? Confiar essa pessoa a outrem, tá? Sem ordem do pai ou tutor ou do curador, ao menor de 18 anos ou interdito. Deixar sem justa causa entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Ou quando tem que deixar, por exemplo, eu tenho que entregar essa pessoa a pessoa, ao pai, que estamos separados. Eu não faço. Tá? Então eu vou fingir no crime de induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Artigo 248 do Código Penal, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Para fechar esse bloco, ainda nos crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela, o crime de subtração de incapazes. Artigo 249 do Código Penal, que apresenta o parágrafo único, e o seu caput e os parágrafos 1º e 2º.
Esse crime, na sua redação, subtração de incapazes, faz referência subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Exemplo clássico do casal separado. Eu sou separado da minha esposa, ela tem a guarda do filho. Eu subtraio o menor de 18 anos, tá? Que está sob a guarda está sob a da minha esposa, no caso, sem avisar, sem nada. Então eu estou cometendo o crime de subtração de incapazes, mesmo sendo meu filho. Porque legalmente não é o que está acordado. Pena, detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 249 trazem algumas observações interessantes. Tá? O parágrafo 1º do 249 diz o seguinte: o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não exime de pena. O fato de ser o pai não quer dizer que eu posso raptar a criança sem avisar ninguém. Tá? Se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou aguarda. Ele pode ser destituído temporariamente se caso venha a cometer esse crime, pelo fato do crime cometido. E o parágrafo 2º diz o seguinte: no caso de restituição do menor ou interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se no caso ele cometeu a subtração do incapaz, mas ele vai lá e devolve em tempo hábil, se arrepende, o juiz, se não houver acontecido nada de grave, o juiz pode efetivamente deixar de aplicar a pena e considerar aquele fato como uma advertência para que não se repita. Tá bom? Até o próximo bloco.